Hoje o mundo diz: não vale a pena ser puro. Mas eu te faço uma pergunta: será que não vale mesmo? Será que vale a pena a gente dar vida por alguma coisa? Uma jovem da igreja nos responde que sim. Quem é ela? Beata Isabel Cristina, virgem, mártir brasileira. E quem é ela, Isabel Cristina? A Isabel nasceu em 1962, lá em Barbacena, Minas Gerais, e morreu 20 anos depois, em 1982, em outra cidade de Minas Gerais, Juiz de Fora. Ela era uma jovem muito engajada na igreja. Tinha crisma, primeira eucaristia, foi batizada ainda bebê com meses de idade. E ela, desde pequena, tinha uma percepção muito grande, se sentia muito incomodada em ver irmãos marginalizados que não tinham acesso a uma saúde, que eram tratados com desrespeito, eram tratados como a escória do mundo, vamos dizer assim. Então ela se juntou à Sociedade dos Vicentinos, visando mais proximidade com eles. E desse desejo de cuidar dos mais pobres, a Isabel começou a desejar ser pediatra, porque ela queria estar próxima dos mais pobres, mais abandonados, cuidando principalmente das crianças. Mas infelizmente esse sonho foi interrompido, porque dia 1º de setembro de 82, um homem que foi na sua casa montar um guarda-roupa tentou violentá-la sexualmente, só que ela resistiu. Consequentemente, o homem ficou com raiva e decidiu: se você não vai ceder ao que eu quero, então eu vou acabar com você. E tirou a vida dela. Olha isso, gente, uma menina de 20 anos preferir perder a sua própria vida do que entregar-se aos prazeres mundanos. E o que eu tô querendo dizer com isso? O mundo tenta nos passar uma imagem de que a castidade não presta, que é chata, é desnecessária, é estereotipia. Mas não, castidade não é nada disso. É amar da maneira correta. Só que hoje em dia, pessoal, nosso mundo está muito distorcido. Nossa castidade, todas as virtudes estão ameaçadas. A castidade principalmente pela banalização do nosso corpo, a pornografia, a masturbação, várias outras coisas aí que ferem a castidade. O prazer imediato, o nosso imediatismo. Isso aí surge as tentações. As tentações que eu sempre gosto de usar essa metáfora do anzol. O pescador coloca a isca, joga o anzol na água. O peixe vai ver a isca e ingenuamente ele vai pegar. Só que mal sabe ele que naquela isca está a armadilha. E assim também a gente. Quantas vezes o inimigo não joga a isca, a gente ingenuamente vai, pega e se agarra. Aí que está o perigo da gente não se blindar contra o pecado. E isso quem está falando, gente, palavra. Salmo 119, versículo 9, vai falar assim: como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras? A Isabel foi assim. Porque se a gente não é fiel à palavra, desculpa, mas você também não vai estar sendo fiel aos valores cristãos, muito menos à castidade. Tem mais passagens. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Pureza não é apenas física, gente. Tem que ter a pureza espiritual, porque senão, infelizmente, se a gente não purificar o nosso coração, como a gente vai querer purificar o nosso corpo? Não tem lógica. Como também, pessoal, 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 5. Está falando assim: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santo e honestamente. A Isabel buscou isso, só de ver. O cara tirou a vida dela porque ela preferiu ser santa do que manchar a dignidade do seu corpo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a gente tem que parar de ficar nessa ideia quadrada de que castidade é repreensão. Não, não é assim. Só que como que a gente vai viver a castidade? Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é o básico. Começa pelas nossas escolhas. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu faço, o que eu falo. O mundo sempre vai tentar te vender isso. Não tem problema, pode fazer o que você quiser, a vida sexual é tua. De fato é. Só que você tem que decidir. Ou você vai viver uma vida pura ou uma vida manchada. O cristão é chamado
para algo maior do que a fraqueza. Castidade não é fraqueza, mas sim força. Se você for chamado de frouxo por viver a castidade, seja feliz, porque você está vivendo a castidade para ser santo, não para agradar os demais, para agradar a Deus. A Isabel tem que ser o nosso exemplo. Lutemos pela nossa pureza todo dia, irmãos e irmãs, custe o que custar. A gente pode ser xingado, pode ser acusado, mas mantenha. Lute pela sua pureza.